Apenas 3 versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Numa sequência do Sermão do Monte, dos capítulos 5, 6 e 7, são os capítulos desse Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. O Senhor Jesus assenta-se, os seus discípulos aproximam, e ele começa então a ensinar-lhes. E no versículo 13, o Senhor Jesus diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar, pedir a graça de Deus sobre nós. Você que está aí na sua casa, junto conosco, livre-se das distrações e vamos juntos orar nesse momento, pedindo a palavra de Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, a Tua palavra, ela é a verdade. É por ela que nós somos instruídos. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o caminho do Senhor é reto, os seus juízos são retos, perfeitos. Pela Tua palavra nós somos instruídos, pela palavra do Senhor a nossa vida toma um rumo que lhe é agradável, que lhe é desejável. Senhor, fala conosco nessa noite, que a Tua palavra caia sobre nós como essa chuva que caiu durante todo o dia aqui em Anápolis, essa chuva do tempo certo, da hora certa, que faz brotar a semente, que traz umidade para a terra, que aumenta as águas, que assim seja a Tua palavra sobre nós. Livra-nos, ó Deus, daquele passarinho que vem roubar a semente, que é a Tua palavra. E esse pássaro, o Senhor Jesus disse que é Satanás, que rouba a compreensão e o entendimento da palavra do Senhor. Então nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, livra-nos de toda distração, de toda perturbação, de toda inquietação, e que aquela porção que o Senhor separou para nós, nós queremos recebê-la em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Nós já ouvimos aqui sobre o sal da terra e agora nós queremos falar um pouco sobre a luz do mundo. É muito interessante o Senhor Jesus chamar aqueles discípulos, pessoas muito simples e de pouca expressão na sociedade, homens e mulheres que não tinham visibilidade, não ocupavam o topo da pirâmide, ali naquela sociedade de Jerusalém e dos arredores, mas eram pessoas como eu e você, pessoas extremamente simples, que decidiram seguir o Senhor Jesus. Assim como eles, nós também seguimos o Senhor Jesus. Assim como esses discípulos, nós também recebemos a palavra do Senhor. Nós também cremos no Senhor e fazemos dele o Senhor das nossas vidas. Jesus
é o Senhor das nossas vidas. E assim como o Senhor Jesus falou para aqueles discípulos: vós sois a luz do mundo. Certamente nós também, por causa dessa palavra, somos a luz do mundo. É muito interessante porque no Evangelho de João, o Senhor Jesus se refere a ele como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Depois, lá em João, no capítulo 11, quando ele vai para ressuscitar Lázaro, mais uma vez o Senhor Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo, e ele trabalha enquanto é dia, que ele é a luz do mundo, e quem o segue não estará em trevas, não andará em trevas. E agora o Senhor Jesus vira para nós, os seus discípulos, e diz: vós sois a luz do mundo. Duas figuras que Jesus usa para expressar quem nós somos nele. A primeira, Jesus diz: vós sois o sal da terra. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, é porque esse mundo ele está apodrecendo. E o sal da terra que somos nós, servimos para salgar e não permitir que esse mundo apodreça tão rapidamente, mas ele vai apodrecer. E agora, quando o Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo, é porque esse mundo, ele vive em trevas. Esse mundo no qual nós habitamos é um mundo mergulhado em trevas. E é impressionante que nós, como servos do Senhor Jesus, discípulos do Senhor Jesus, que cremos no Senhor Jesus, não temos essa percepção clara de que esse mundo no qual vivemos, no qual habitamos, esse mundo como sistema político, social, ele está completamente mergulhado em trevas e na escuridão. Assim como Jesus diz: vós sois o sal da terra, ou seja, vocês são a esperança para esse mundo não apodrecer tão rapidamente. O Senhor Jesus vira para nós, para os crentes, para os seus servos, para os seus discípulos, e nos diz: vós sois a luz desse mundo. Um mundo mergulhado em trevas, um mundo mergulhado na escuridão. Eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, já dizia o profeta Isaías. As trevas cobrem a terra e a escuridão cobre os povos. Mas vós sois a luz do mundo. Esse mundo está mergulhado em trevas, intelectualmente falando. Esse mundo está em trevas espiritualmente falando, moralmente falando, esse mundo é um mundo mergulhado em trevas e em escuridão. Espera-se que os discípulos do Senhor Jesus, os seguidores do Senhor Jesus, sejam luzeiros, lamparinas que brilhem e que tragam luz para esse mundo que vive em trevas, esse mundo tenebroso. Nos séculos 14 e 15, surgiu um movimento cultural que mudou o mundo todo naquela época, o famoso renascentismo, quando houve uma ruptura com a Idade Média, chamada de Idade das Trevas, e deu-se o início à Renascença, ou seja, uma volta à leitura dos clássicos, um renascimento do humanismo, um renascimento da razão humana, um renascimento do pensamento humano. Sem dúvida que a Renascença trouxe muitas coisas boas. Sem dúvida que a Renascença ela influenciou o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a tal ponto que no século XVIII chegamos a imaginar, intelectualmente falando, que chegamos no momento de iluminação,
O desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento científico, as grandes descobertas tecnológicas deram para o homem uma sensação de avanço, de crescimento, de conhecimento, que o homem pensou: nós chegamos agora na iluminação, o famoso iluminismo. Mas o que é que o iluminismo trouxe? O apogeu da razão, uma esterilidade espiritual, homens intelectualmente conhecedores, dominadores das ciências, mas quando nós olhamos para as suas vidas espirituais, para as suas vidas pessoais, vidas completamente desastrosas. Homens divididos, homens quebrados, homens rompidos, que nas suas salas de aulas, nos seus laboratórios, verdadeiros gigantes intelectuais, mas que em casa, no convívio familiar, na criação dos filhos, verdadeiros anões nas suas vidas pessoais. O mundo jaz em trevas. O mundo está na escuridão. Uma tecnologia que esperava-se que trouxesse libertação, vida, autonomia, trouxe 2 grandes guerras mundiais. Um homem que, no uso da sua razão, conseguiu simplesmente afastar-se cada vez mais de Deus, achando que a tecnologia lhe daria uma independência de Deus. O mundo jaz em trevas. Esses intelectuais que você tanto admira às vezes, que você celebra, que você o tem como alguém a ser seguido, que você admira, cita suas frases, reverbera o seu pensamento, você deveria se perguntar: quem é esse homem? Quem é essa mulher? Em termos da perspectiva de Deus, da vontade de Deus e da iluminação de Deus. Porque muitas vezes nós vamos perceber que essas pessoas tão admiradas, tão celebradas, estão mergulhadas em profundas trevas espirituais. Às vezes fico olhando no mundo da política, pessoas que dominam a oratória de uma forma extraordinária, que não temem a multidão, que não temem a câmera, que falam coisas assim fantásticas de serem ouvidas. E eu fico aqui com os meus botões me perguntando: quem que é essa pessoa nos bastidores? Como que é a vida moral dessa pessoa? Como que é a vida pessoal? Quando o Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo, é porque Ele se derramou em nós. A vida dele foi derramada em nós. Ele é a verdadeira luz. E porque a sua luz foi derramada em nós, nós agora não somos apenas pessoas que brilham, mas somos também pessoas que iluminam. Por causa da luz de Jesus. Por causa da presença de Jesus em nós. Porque nós absorvemos os ensinamentos de Jesus, porque nós amamos Jesus, porque nós cremos em Jesus, porque nós estamos unidos a Jesus, porque nós somos um com o Senhor Jesus. E essa luz de Jesus brilha em nós e através de nós, e por isso Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo. Um mundo que verdadeiramente está em trevas. Para nós podermos entender a importância disso que o Senhor Jesus está falando, que nós somos a luz do mundo, nós precisamos entender
que o mundo está mergulhado na escuridão. Quando você vai para a sua escola, aquele ambiente escolar agradável, atraente, sem Jesus, é um ambiente de escuridão. O seu trabalho, quando você vai para o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho, que jaz nesse mundo, sem Jesus, está em trevas, está na escuridão. Quem não segue Jesus está em trevas, está na escuridão. A minha dor é que nós não nos apercebemos de que somos luz, porque também não estamos apercebidos de que o mundo jaz em trevas. Nós admiramos o mundo, admiramos as pessoas do mundo, queremos ser como as pessoas do mundo, as celebridades nos influenciam e nos esquecemos. Esse mundo está em trevas. E a escuridão só não é completa porque tem aqui nesse mundo discípulos do Senhor Jesus, pessoas que creem no Senhor Jesus. Moralmente falando, meus queridos, esse mundo está completamente perdido. Não assisto, graças a Deus, nunca assisti, nunca gastei um minuto, graças a Deus, do meu tempo para assistir Big Brother ou esses programas aí que tem esse estilo, né? Mas não preciso assistir porque os noticiários, a televisão, as informações são carregadas do que acontece dentro daquela sala, dentro daquela casa. E pelas informações que eu vejo, com um pouco de visibilidade, porque nunca parei para ver, não quero ver, não me interessa, é superficial, não quero perder o meu tempo com essas coisas, mas pelas informações que eu vejo, é de uma decadência moral. É de uma decadência moral, é de uma escuridão moral, é de trevas morais tão absurdas. E aí, crentes, querendo não só assistir, mas querendo até participar do negócio daquele, meu Deus do céu. O mundo está em trevas morais. É um absurdo que nós vemos, o apodrecimento, a escuridão, a forma como as trevas cobrem a terra, a maneira como a escuridão está cobrindo os povos. E nós, os crentes em Jesus, não estamos apercebidos dessa palavra do Senhor Jesus. Vocês não são mais trevas. Agora, em Jesus, nós somos luz, a luz desse mundo, a luz de Deus nesse mundo. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós não poderíamos ser complacentes, condescendentes e muito menos compactuarmos com as obras infrutíferas das trevas. Um mundo moralmente decadente. Basta ligar a televisão, basta acompanhar os noticiários, decadente moralmente no que nós chamamos de vida sexual. A sexualidade do mundo é trevas. As proposições e propostas que o mundo oferece em termos de vida sexual, de vida amorosa, são trevas, escuridão, perdição. Um mundo moralmente perdido por causa da corrupção. Governadores sendo presos, prefeitos sendo presos,
presidente sendo preso por causa da corrupção, por causa do desvio de verba pública. Dinheiro que era para comprar respiradores para as pessoas poderem se salvar no meio da pandemia, foi desviado milhões e milhões e milhões de dinheiro. Ora, meus queridos, esse mundo jaz no maligno, esse mundo está em trevas. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, é porque esse mundo está em trevas. Eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Um mundo mergulhado na escuridão. As grandes celebridades do mundo estão mergulhadas em trevas. As pessoas mais visíveis, que têm maior visibilidade, que são mais visitadas na internet, com milhões de seguidores, moralmente, nas suas vidas pessoais, são podres. É um comportamento podre, que só expressa perdição, trevas, escuridão. Esse é o mundo. Intelectualmente perdido, confusão mental, confusão intelectual, moralmente perdido, desde um Big Brother até as outras coisas mais abissais e terríveis que são jogadas na nossa cara o tempo inteiro e nós vemos passivamente como se nada tivesse acontecendo. Damos risada, curtimos, comentamos, achamos bom e nos esquecemos que isso são trevas, trevas espirituais, trevas moralmente falando, trevas intelectualmente falando, trevas espiritualmente falando. Essa espiritualidade lata, extensiva, que abarca todos, essa espiritualidade de Harry Potter, essa espiritualidade de um Deus que não é o Deus da Bíblia, essa espiritualidade que está todo mundo bem, todo mundo de boa, e Deus está aí para poder fazer tudo que é bom e tudo que é desejável a esses corações perdidos e tenebrosos, não tem nada a ver com a espiritualidade bíblica. Trevas são trevas, luz, luz, trevas, trevas, luz, luz. Não dá para compactuar. Não dá para colocar no mesmo jugo, queridos, trevas e luz. Espiritualmente falando, meu Deus, que mundo perdido espiritualmente falando. Que loucuras são faladas em nome de Deus. Que espiritualidade sem Deus, sem a graça de Deus, sem a vontade de Deus, que é vivenciada nos dias atuais. Uma loucura. Então, o mundo está em trevas, tanto intelectualmente, perdidos, apalpando, moralmente falando. Meu Deus, que perdição! Pelas corrupções, pelas injustiças, pela sexualidade desvirtuada, em todos os aspectos que se possa imaginar, esse mundo está mergulhado em trevas. Aí Jesus vira para os seus discípulos, como que virando para mim hoje, e dizendo, olha, você é luz, vós sois a luz deste mundo. Esse mundo está em trevas, mas vocês são a luz desse mundo. Parece óbvio, né? É o que um professor meu costumava dizer, é o óbvio, ululante. Mas o propósito da luz é brilhar.
assim como o propósito do sal é salgar para não apodrecer, o propósito da luz é brilhar para que a escuridão não prevaleça. Somos chamados com o propósito de brilhar. Jesus disse que ninguém edifica uma cidade sobre um monte e essa cidade vai ficar escondida. Não se pode esconder uma cidade que foi edificada sobre o monte. Ninguém acende uma luz, uma lamparina, e coloca ela debaixo da cama. Pelo contrário, coloca ela no velador para que ela brilhe e ilumine todos que estão naquele ambiente. O que o Senhor Jesus está dizendo é que onde um discípulo de Jesus chega, é como se uma lamparina, uma luz, tivesse sido acendida e colocada num lugar alto que trouxesse luz para todos aqueles que estão naquele ambiente. O propósito da luz é brilhar. Nós somos, segundo Jesus, chamados para sermos luz nesse mundo de trevas, nesse mundo de escuridão. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Não precisa muito esforço intelectual para a gente entender o que é que o Senhor Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que trevas e luz não se combinam. Onde a luz chega, as trevas precisam sair. Onde um servo de Jesus, um servo da luz, um homem de Deus, uma mulher de Deus, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, onde chegam, a luz de Deus chega, o brilho de Deus chega, a graça de Deus chega, a iluminação de Deus chega, a direção de Deus chega. Andar em trevas é andar tateando, sem saber para onde vai, sem saber que direção seguir, que rumo seguir. Mas um servo de Jesus, iluminado por Jesus, onde chega, derrama fachos de luz, derrama brilho de Jesus. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Brilhamos em obras justas, boas obras, justiça, o que é direito, o que é reto, isso é luz. Brilhamos em amor. Quando nós chegamos num ambiente de trabalho, como servos de Deus, como filhos da luz, filhos do Pai das luzes, iluminados por Jesus, as pessoas que estão ali, elas verão em nós e encontrarão através de nós o caminho direito, o caminho reto, o caminho de Deus para ser seguido. Em entendimento e compreensão da vida. Se tem alguém que deveria ter uma percepção clara da vida, do tempo presente, do porvir, mente iluminada, sábio, sabedoria de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa do Espírito Santo de Deus, é um crente, é um discípulo de Jesus. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. E um verdadeiro discípulo de Jesus, ele é luz de Deus nesse mundo. Ele tem uma palavra de Deus. Ele conhece o caminho de Deus. Ele não está perdido, ele não está mais em trevas.
Por isso que ele pode iluminar e trazer luz. É muito triste, queridos, quando nós perdemos de vista a perspectiva do Senhor Jesus e perdemos o brilho e agimos como o mundo age e vivemos como o mundo vive. Quando eu falei sobre sermos o sal da terra, eu citei aqui o Martin Lloyd Jones, ele dizendo que o crente é um sujeito diferente nessa terra. Não é aquele crente chato, enjoado, que fica citando a Bíblia, mas que não vive, que conhece a Bíblia de cor e salteado, fala para os outros, mas na hora H, na hora de brilhar, ele não brilha. Não, nós estamos falando de um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, que tem essa graça de onde está, na circunstância que for, fazer brilhar a luz do Senhor Jesus. Onde a luz chega, as trevas precisam sair. Nós somos a luz desse mundo. Nós fomos chamados por Jesus com o propósito de brilhar para a glória de Deus. O crente que brilha, o crente iluminado, o crente que é a luz, ele glorifica a Deus. O crente que não brilha, o crente que não é luz, ele não glorifica a Deus. Ele envergonha a Deus. Ele é uma vergonha para Deus. Ele é uma vergonha para o Pai Celestial. Devemos refletir o caráter do nosso Pai Celestial. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, devemos refletir o caráter do nosso Pai Celestial. Não apenas fomos feitos luz, mas fomos feitos transmissores de luz. Quem é de Deus brilha, quem não é de Deus não pode brilhar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê esse entendimento. O mundo está em trevas. O mundo das grandes celebridades é um mundo tenebroso. O mundo dos políticos é um mundo tenebroso. O mundo dos intelectuais é um mundo tenebroso. O mundo do Big Brother é um mundo tenebroso. Aquilo são trevas, escuridão. Mas nós fomos chamados para ser diferentes, para ser a luz de Jesus, para trazer luz, iluminação de Deus para a mente e para o coração das pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê entendimento da sua palavra.